Ele vem falar do seu novo filme, Predestinado, Arigó e o espírito do Dr. Fritz, o grande Danton Mello. Boa, Zuzu. Olha o Danton pra você. Pô, o Danton... Fala aí, turma, beleza? Então, o filme é do Zé Arigó, é isso? Isso, é a história do Zé Arigó, médio dos anos 50 e 60, que incorporava o Dr. Fritz. Acho que tem gerações aí que nunca ouviram falar do Fritz, então assim, é uma história linda, Emílio, assim, a história de um cara, de um humano, de um cara simples, de um cara do interior, um cara que recebeu esse dom, essa missão, sei lá, cada um chama como quiser, e sofreu para aceitar, mas durante muito tempo ele operou, ajudou muita gente mesmo. O filme está já há 2 semanas em cartaz, a gente está entrando amanhã na 3ª semana, o filme está indo super bem, o público voltando aí ao cinema, que a experiência de ver um filme no cinema é incrível. Então, assim, eu tenho falado muito isso, não esperem para assistir na televisão, em casa, quando sair, será daqui a alguns meses. Tem que ver cinema. Show. A gente acompanha... Bom, o Dr. Fritz... Tudo bem, Danton Zuckerman aqui? Prazer em ter... Fala, Zuckerman, beleza. Eu não tô vendo você, cara. Vamos agora. Mas tudo bem, você escuta a minha voz perfeitamente. Eu tô me vendo, tô te ouvindo. Beleza. Cara, a minha referência do Dr. Fritz, ela não é das melhores, porque eu lembro na década de 90 com o Gugu, que mostrava também... Esse era um outro que incorporava. E eu acho... Era um outro. O João de Deus também tinha uma relação com ele. Você usou de referência todas essas encarnações do Dr. Fritz? Você viu e acompanhou? Não. Você pegou o médico mesmo. Eu só usei o Arigó. Inclusive, na preparação, muita gente falou que tem gente que ainda incorpora o Fritz, falaram para eu pesquisar o João de Deus. Eu não vou falar de João de Deus, eu não vou falar de nenhum outro médico, de nenhuma outra pessoa. Eu vou falar... O filme conta a história do Zé Arigó, né? Então, assim, eu só estudei o Zé Arigó. Sim. O Zé Arigó, eu sou velho, eu sou da época. O Zé Arigó, ele era um cara do interior, se não me engano, Minas Gerais. Se não me engano, de Minas Gerais. E na época, o Fantástico, tal, fazia. E era um cara muito simples e tinha essas peregrinações, tal, do Zé Arigó. Então, eu acho. E o que você viu nele diferente no Zé Arigó? Diz que você mudou mais ou menos o teu pensamento, que você era ateu e você ficou... Diz que esse papel mexeu com você. Emílio, o papel mexeu, assim. Eu nasci numa família católica, mas ao longo da minha adolescência eu fui me afastando, assim, fui questionando religião, Deus. Mas não tem como você fazer um filme como esse e sair do mesmo jeito, sabe? Quando você mergulha, quando você... entende, né, o que ele fez, né, tudo bem que ele fez, e as cirurgias que ele realizou. Eu não acreditava nas cirurgias, até ter acesso à imagem, até conhecer pessoas que foram operadas por ele. Então, assim, eu saí mexido, assim, não tem como você fazer, né, um personagem como ele e sair do mesmo jeito, né? Então, assim, eu saí realmente bem mexido. Ô, Dante, a gente tá falando... Não me tornei um espírita. Tá. Mas o espiritismo acho que traz uma paz, assim, tipo assim, eu penso muitas coisas com relação à vida, assim, eu acabo pensando, assim, como os espíritas pensam, e traz uma paz. Mas, assim, não frequento nenhum centro, não frequento... Fala. Não, eu ia perguntar, né, nessa trajetória de você falando que mexeu com você, como é que foi o processo de você estudar o personagem? Porque anos 50 a gente não tem, igual hoje, celular, de documentação, de reportagem de jornal, e inclusive também de você falar com as pessoas que foram curadas por ele. Exato, assim, eu li alguns livros sobre ele, sobre a vida dele, tive acesso a muitas imagens, assim, material de várias cirurgias, imagens dele como Arigó, como Fritz. E o mais importante foi o encontro com a família, com os filhos. Eu fui algumas vezes até Congonhas, assim, foi muito importante ouvir deles, né, como era o pai, como era o... Porque, assim, no filme são 2 personagens, porque tem o Arigó
e tem o Fritz. Quando ele está incorporado, é uma outra personalidade. Então, assim, foi muito importante esse contato com os filhos, para entender como ele era e para entender também como era o pai incorporado, né? E, Danton, eu tenho uma pergunta que se refere mais ao lado do ceticismo. Você buscou as pessoas que acusavam ele de charlatanismo, ou você tentou também encarar a crítica que é feita para pessoas que, né, costumam atuar dessa forma? Porque é bem polêmico isso, né? Eu sou agnóstico, mas eu enxergo isso com muita polêmica, porque parece que ele fazia incisões nas pessoas para tirar os tumores. Ele fazia procedimentos cirúrgicos não tão invasivos, mas tinha lá uma intervenção, né? Tinha. Ele foi perseguido pela classe médica, pela igreja, principalmente, mas não tem nenhum processo, nenhum relato, nenhum histórico contra ele, assim. E durante as filmagens, assim, foi muito doido, assim, porque todo dia a gente filmou em Minas mesmo, em Cataguases, Rio Novo, em Congonhas, que é a terra dele. Todo dia tinha um relato de alguém que ou tinha sido operado por ele, ou tinha um parente, ou conhecia alguém. Então, assim, não tem nenhuma acusação né, contra ele de alguém que foi operado e se sentiu lesado. Assim. O que teve foi o Conselho de Medicina e a igreja, na época, realmente, que perseguiram, porque ele ficou foram 21 anos atendendo e operando, assim, muita gente. E era isso, cara, assim, é muito louco, assim, ele pegava uma faca, tá mostrando cenas aí, a faca enfiava no olho, a faca abria braço, e eu tive acesso a um material realmente muito, muito vasto, e é muito louco, assim, né, pensar, né, a gente pensa na medicina, você fazer uma cirurgia, né, como é que você se interna, e ele cortava o braço, enfiava o dedo e tirava um tumor, tirava uma... Danton, o João de Deus, eu sei que você não vai falar dele, mas também ficou muitos anos sem ter nenhuma denúncia até que teve. O Zé Arigó, pelo que eu pesquisei, ele não cobrava. Só que ele receitava ervas e remédios de uma farmácia que era da família dele. Aí sim era cobrado. Então, é um pouco controverso isso. Além disso, ele também tinha um hotel lá, que nem meio esquema do João de Deus, assim, Abadiano. Lá em Abadia. Agora, não sei se você chegou a ler, o James Randi é um dos caras que eu mais gosto, e ele tem um livro chamado Os Curadores da Fé. Infelizmente não tem tradução, o Randi morreu faz 2 anos, salvo engano, e em 87 ele procurou 104 pessoas que diziam ter sido curadas, não pelo Arigó, mas por médicos semelhantes. Ou seja, pessoas que testemunhavam com a sua fé a cura. Ele dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo é aqueles que nunca tiveram a doença. Então ele cita uma mulher que fala, ele me curou do câncer. Aí quando foi ver o registro médico, ela já não tinha câncer há 5 anos. O segundo grupo era pessoas que tinham a doença, mas continuaram doentes. Então a pessoa acha que foi curada e não foi. Assim como um psicólogo, você pode achar que o cara é um gênio e ele não está te ajudando. Existe isso, né? Efeitos. A mente humana é muito complexa. E o terceiro grupo, ele não conseguiu concluir porque as pessoas morreram. E não se sabe se morreu pela doença ou não. Mas, segundo ele não teve um caso que ele conseguiu, dessas 104, medir cura. Você chegou a ver alguém que realmente foi curado, além do testemunho, ou pelo menos com algum escrutínio? Eu sei que o trabalho de um ator não é de um cientista, mas existe uma pesquisa de campo. Pois é, a gente tem no filme a história de um médico americano, o Harris, que veio ao Brasil pesquisar e foi operado também, se deixou operar. Então, assim, Sammy, assim, é isso. Assim, muita gente vai acreditar, muita gente acredita em todas as cirurgias que ele realizou, muita gente não acredita. Mas eu, como ator, assim, eu pesquisei o personagem
eu humanizei o personagem e eu me entreguei para fazer da melhor maneira. Assim. E a crítica toda tá falando muito bem do filme. Parabéns. Ficou parecido. Né? Pois é, obrigado. Assim, o filme está muito bem recebido. Assim, eu tenho falado assim, você acreditando ou não, você sendo espírita, católico, evangélico, muçulmano, ateu, acho que merece ver a história, conhecer a história desse homem. Assim, acho que as pessoas têm que ir ao cinema para conhecer, né, quem foi Arigó, quem foi esse homem que, operando ou não, só praticou o bem, praticou o amor, era um cara que praticou a caridade, que ajudou tanta gente. Que é uma história linda, uma história que estava sendo esquecida, assim, diferente do Chico Xavier, que tem uma obra escrita, né, tudo que ele fez estava sendo esquecido. E não é um filme que tenta doutrinar, não é um filme que tenta fazer você acreditar nisso. Assim, a gente conta a história dele. E aí você, como espectador, vai acreditar ou não em tudo que ele fez. Até fazendo uma pergunta... Eu acredito muito, bicho. Também. Fala do Chico Xavier. Então eu queria pegar carona. Muito. Na cura... Eu acredito. Ninguém é obrigado. Eu também. E Danton, eu queria pegar carona... Não sei por que vocês não acreditam. Você acredita mais no... Como é que chama? Elon Musk. Na Bolsa de James Rand. Elon Musk. Ele acredita mais no James Rand do que em Deus. Sammy reza pelo Bitcoin. Não é que eu não acredito em Deus. James Rand, olha, o James Rand fez uma pesquisa... São esferas. Deus, não. Tem Deus e tem o James Rand. Eu não falei que eu não acredito em Deus. Eu só acho que a fé... Eu só acho que a fé... E o James Rand. Eu acho que a fé existe... O James Rand falou que não existe. Não. Eu acho que existe a fé. Você não tem um dia. Eu acho que existe a fé. Vamos falar com o Danton. E a fé é uma coisa que você não consegue provar de forma científica. Sentindo no coração. Assim, você não consegue provar a existência de Deus. Olha a cara do Danton. A cara do Danton. Você pode acreditar. Posso fazer uma pergunta pro Danton? Eu passei por uma situação que vocês lembram, já falamos disso. Do acidente. Foi o meu acidente de helicóptero. Monte Roraima. E ali, eu era ateu, mas eu tinha fé que eu sairia dali. O que é fé? O fé é acreditar muito em algo. Não era fé religiosa. Eu lá morrendo no alto do Monte Roraima, eu não pensava em Deus, em nenhuma religião. Eu só pensava que eu ia sair dali. Então, assim, isso não é ter fé? Isso não é acreditar muito em algo? Sim. E pronto, né? E hoje você é católico, né, Danton? Ele nasceu numa família católica. De família. Eu vim de uma família católica, isso, mas me afastei. Hoje eu não sei mais o que eu sou. Depois desse filme eu não sei o que eu sou. Pô, agora eu queria fazer uma pergunta aqui. Pegando o carona que você falou aí do Chico Xavier, eu queria saber qual a relação dos dois médiums e tal. E tem também uma história que o próprio Dr. Fritz quis operar o olho do Chico Xavier, é isso? A gente até tem no filme uma cena, eles eram próximos, assim. Mas o Arigó não era espírita, o Arigó era católico. Sim. Os filhos até falavam isso, que ele sofreu a vida inteira, que ele não podia ir na igreja. Mas eles eram próximos. E aí tem essa história, que eu não sei se é lenda ou se é verdade, enfim, de que ele sugeriu ao Chico de que deixasse, né, o Fritz operá-lo, e ele não quis. Ele falou, não, cada um tem seu karma, cada um tem a sua história, e a minha é essa. Mas assim, a gente não vai saber se é verdade ou não, né? Muito bem. O filme tá em cartaz, né? Já tá em cartaz, tá? Já tá há 2 semanas. Desde o dia 1º. Então amanhã, quinta-feira, a gente começa a 3ª semana. Então aproveita aí, ó, esse final de semana. Tá indo super bem, Emílio, assim, né, porque assim, depois da pandemia, né, assim, com a parada, né, e com essa coisa da gente só assistir em casa, né, no celular, no computador ou na televisão, a retomada do cinema tá muito difícil, né? Sim. E é tão incrível você assistir um filme naquela tela gigante, com aquele som potente, né? A não ser que você tenha um cinema em casa, que são poucos. E vou dizer... É muito legal. A experiência de ver com outras pessoas, né? Agora que a gente pode, né, estar junto de novo. E o que eu acho legal, cara, é resgatar a história do Zé Arigó, né? Que foi um personagem muito forte, que é aquilo que você falou, realmente estava esquecido, e mostra a fé do brasileiro, a fé do povo, mostra um cara do povo, e uma história muito bacana. Eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar com esse filme aí, com a história do Zé Arigó.
Pô, Danton, obrigado, hein, pelo papo. Pareça. Pareça aqui, pô, pra gente trocar uma ideia. Tomar uma. Boa. Operar alguém. Obrigado aí pela conversa. Quem mais tá no elenco? Diz que é um elenco. Juliana Paz. Juliana Paz faz a mulher. Tem um elencão. A Juliana Paz faz a Dona Arlete, a esposa. O Marcos Caruso faz o padre Anselmo. Tem Alexandre Borges, Cássio Gabos Mendes, Marco Rica. E um super elenco também de Minas. Sim. Participações menores de atores mineiros. Assim, é um time grande, assim, um time grandioso. O filme realmente é uma grande produção, assim, para recriar a época, nos anos 50 e 60. Fotografia, arte, figurino, caracterização. Assim, é um filme que está muito bonito mesmo. Assim, então, assim, não é um filme só para os espíritas. Sim. Que rolou esse questionamento. Né? É um filme de temática espírita, é um nicho espírita. Não, cara, é um filme para todo mundo. É um filme que fala de amor. É um filme que fala de olhar para o próximo. Nesse momento, estava ouvindo aqui vocês falando, né, chegando a eleição e as pessoas egoístas e brigam. É um momento de olhar para o outro e se aceitar e tolerar. É um filme que fala de tolerância também. Então, assim, acho que o filme merece ser visto.